Bombardeamentos ucranianos fazem 25 mortos em Donetsk e encerram central de gás na Rússia. O número de mortos na guerra entre Israel e o Hamas subiu para mais de 25 mil. A guerra já desalojou cerca de 85% dos habitantes de Gaza. Aumentam os protestos dos agricultores europeus. A Alemanha, Roménia e França são exemplos de países onde o setor promete não baixar os braços. Pelo menos 25 pessoas morreram depois de um mercado na cidade de Donetsk ter sido bombardeado no domingo. De acordo com o chefe das autoridades russas instaladas em Donetsk, outras 20 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. Os projéteis foram disparados por militares ucranianos, disse ainda o chefe da cidade ocupada pelos russos. Também no domingo, um incêndio deflagrou num terminal de transporte de produtos químicos no porto russo de Ust-Luga, na sequência de duas explosões. De acordo com a imprensa local, o porto foi atacado por drones ucranianos, provocando a explosão de um tanque de gás. O incêndio ocorreu num local gerido pelo segundo maior produtor de gás natural da Rússia, em Novatek, a 165 km a sudoeste de São Petersburgo. O número de palestinianos mortos na guerra entre Israel e o Hamas subiu para mais de 25 mil e quase 63 mil pessoas ficaram feridas. Os números foram avançados este domingo pelo Ministério da Saúde do território palestiniano. O Ministério também anunciou que entre sábado e domingo a ocupação israelita cometeu 15 massacres contra famílias em Gaza, causando 178 mortos e 293 feridos. Neste fim de semana, as Forças de Defesa de Israel divulgaram imagens de um túnel onde, segundo os militares, viveu um grupo de reféns israelitas em condições duras e desumanas. A guerra já desalojou cerca de 85% dos habitantes de Gaza. Centenas de milhares de pessoas vivem agora em abrigos das Nações Unidas, construídos no sul do território. Os protestos dos agricultores aumentam na Europa. Na Roménia, ao lado dos camionistas, organizam ações há mais de uma semana. Exigem impostos mais baixos e subsídios mais justos. Entre as principais exigências está o aumento do preço dos seguros para as máquinas pesadas. Na Alemanha, há protestos desde dezembro, à altura em que o governo federal aprovou um orçamento que anula vários subsídios e benefícios agrícolas com décadas de existência. Este fim de semana, em Berlim, os agricultores juntaram-se aos ecoativistas, garantem que apoiam a agricultura ecológica, mas para isso precisam de reformas, pelo menos a fixação de preços justos. Em França, os protestos em massa dos últimos dias obrigaram o governo a abordar as questões dos agricultores e o primeiro-ministro tem uma reunião marcada com o presidente de um dos sindicatos que representa o setor. Os agricultores dizem que as políticas de transição ecológica tornam os produtores nacionais pouco competitivos. A Europa não é um continente em envelhecimento, mas um continente que está a viver mais tempo. A ideia foi defendida pela vice-presidente da Comissão Europeia durante uma cimeira sobre problemas demográficos em Atenas. Em declarações à Euronews, Dubravka Šuica sublinhou que os europeus podem ser produtivos mais tempo. We don't have enough people, we don't have enough human capital here in Europe, but also in Greece, also in many member states. We presented Toolbox last October, and we have 4 pillars. So as I already said, we were trying to harness human capital from families, young people, older people. And this is phenomenon because we live 10 years more in last 5 decades. A vice-presidente da Comissão Europeia reconheceu que as situações de urgência aumentaram porque as alterações demográficas podem afetar muitos setores. Europe has to find a way out. So this is the reason why we installed 4th pillar, which is migrants. When I say migrants, it's legal migrants. I know that this topic is very sensitive. We are talking about brain drain, but not only about brain drain, but about brain gain and brain circulation. So these people can gain knowledge here in Europe and they can go home again. Dubravka Šuica destacou o papel das tecnologias digitais, lembrando que não podem substituir os seres humanos em muitas tarefas e ações sociais.
A Áustria exige que a União Europeia melhore o controle das fronteiras externas antes de aprovar a adesão plena da Roménia e da Bulgária ao espaço Schengen de livre circulação. Este é o único Estado-membro que tem mostrado forte oposição ao alargamento, apesar da Comissão Europeia dizer que aqueles dois países do leste reúnem todas as condições técnicas. O governo austríaco aceitou uma adesão parcial ao sistema para as fronteiras aéreas e marítimas, mas nas fronteiras terrestres continuarão a existir controlos de passaportes para os cidadãos da Bulgária e da Roménia. Um eurodeputado do partido do governo austríaco disse à Euronews que a situação migratória na União Europeia coloca problemas de segurança e exige estes cuidados. Austria has a very constructive and positive approach. We want to find a solution. As I always have stated, we want to have Bulgaria and Romania within the Schengen zone. It's just not yet possible because the European Union external borders are not yet protected properly. And this is why Austria has pushed forward the clear message that we first have to solve our external border issue in terms of irregular migration, and then we can go ahead with, I would say, finishing the Schengen area. O governo austríaco está preocupado com o elevado número de pedidos de asilo no seu território, embora não seja o principal ponto de chegada da maioria dos requerentes que desejam entrar na União Europeia. Tal acontece na Grécia e em Itália, que devem processar os pedidos de acordo com a legislação comunitária. We all know that this rule was not really followed by many member states, in an extreme dimension by Hungary, unfortunately, but also other member states didn't entirely follow the rule. And for the future, we have agreed that Bulgaria and Romania will take care of those refugees which entered first one of these two countries. Os governos da Roménia e da Bulgária concordaram em reforçar o controle das fronteiras externas com a ajuda da agência europeia Frontex. Por outro lado, comprometeram-se a processar os pedidos de asilo no seu território. A adesão parcial ao espaço Schengen acontecerá a 31 de março. A adesão total, que incluirá as fronteiras terrestres, será discutida ao longo deste ano. Estes dois Estados-membros alegam que perdem milhares de milhões de euros por ano por causa da burocracia alfandegária. Nas orações deste domingo, no Vaticano, o Papa pediu a libertação de um grupo de pessoas, incluindo 6 freiras, que foram raptadas na capital do Haiti. Francisco disse que recebeu a notícia com tristeza e pediu o fim da violência no país. O rapto aconteceu na sexta-feira, durante o dia, no centro de Porto Príncipe. 6 freiras da Congregação das Irmãs de Santa Ana foram raptadas com os outros ocupantes, incluindo o condutor do veículo em que viajavam. As duas torres fazem parte da memória histórica da cidade de Bolonha, também chamada Torrita, porque na época medieval era coroada por cerca de 100 torres, símbolos do prestígio das famílias mais ricas e influentes. A torre mais alta, a Sinelli, mede 97 metros, mas é a mais baixa, a Garisenda, de 47 metros, que preocupa os bolonheses, com os seus 4 graus de inclinação, ainda mais que a Torre de Pisa. Le due torri sono il simbolo della nostra città, sono ricordate da Dante nella Divina Commedia come la Torre Pendente, la Garisenda, sono un simbolo di identità del centro storico medievale più esteso d'Europa. Queste torri e questi portici rappresentano il paesaggio bolognese, per noi è impensabile perderle e per questo ce ne dobbiamo prendere cura. A Torre Garisenda está inclinada desde que foi construída há mais de 900 anos devido ao afundamento do terreno e das fundações durante a construção. Storicamente la torre registra una pendenza verso il lato est che è sempre più accentuata, ma comunque è sempre nella stessa direzione. In questa primavera, nel mese di maggio, attraverso uno dei sensori che sono stati posti nei 4 spigoli della torre è stato rilevato un cedimento nuovo, mai registrato prima, in direzione sud-ovest. O novo aluimento exigiu o início de trabalhos de segurança que durarão cerca de 2 anos e serão seguidos pelos trabalhos de restauro propriamente ditos. I lavori per la messa in sicurezza della Torre della Garisenda sono iniziati anche grazie al contributo di abitanti e cittadini che hanno così voluto dimostrare il loro affetto per il simbolo principale della città di Bologna. Una grande mobilitazione per la raccolta fondi, quasi 4 milioni di euro raccolti, donazioni dalle imprese del territorio, dai cittadini direttamente. C'è un sito sosteniamoleduetorri.it e grazie a queste risorse potremo fare sia la manutenzione che il restauro.
A cidade une-se em torno dos símbolos. A Torre Garisenda permanecerá estável durante muito tempo, embora continue a inclinar-se. Uma espécie de alga em risco de extinção no Mar Negro, mas essencial à vida marinha, foi multiplicada por biólogos em laboratório e está agora a ser plantada nas zonas costeiras de Constanța e Agija, na Roménia. Esta espécie, que era antes abundante na região, é crucial para o desenvolvimento de outras espécies marinhas, mas tem sido destruída desde a década de 1970 do século passado, devido à acumulação de sedimentos e à poluição. Ne-am propus să înmulțim, să multiplicăm această algă prin metode experimentale, adică niște actuare, dar și prin multiplicare in vitro, adică de obținere de foarte multor indivizi prin metode de laborator. As sementes da alga foram colocadas numa área de costa com cerca de 300 metros quadrados e os especialistas esperam que a plantação ajude algumas espécies de peixes e crustáceos a sobreviverem na região. O processo de cultivo em laboratório da alga levou cerca de 2 anos. Este un indice de sanitație, de sănătate, de poluare a apei, fiindcă nu apar decât atunci când apa este bună, este curată. Dezvoltarea acestora pe fundul apei, dincolo de faptul că ne arată că sunt ape curate, dincolo de faptul că există un biotop pentru alte specii, îmbogățește Marea Neagră. Além de ser essencial para a sobrevivência do ecossistema, esta espécie de alga é também um indicador preciso da qualidade da água. Só permanece quando as águas estão suficientemente limpas e livres de poluição.